Ok. Hoje na aula 3, a gente começa os assuntos práticos. Na verdade, tu vai começar a fazer cada atribuição de um secretário. Lembra que na primeira aula eu falei que o secretário ele faz várias coisas, que tu tem que ter conhecimento quase de tudo? Sim. A partir de hoje, tu vai começar a fazer documentos. Ou seja, os documentos que um secretário utiliza dentro do trabalho e dentro das suas variadas funções, a gente vai começar a praticar eles hoje. E hoje a gente vai iniciar com carta de apresentação. Carta de apresentação é uma ferramenta poderosa que os candidatos hoje em dia eles utilizam para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O que ela é? Pouca gente sabe, mas junto ao currículo a gente pode anexar uma carta de apresentação, que é como se fosse um resumo de toda a tua experiência, de toda a tua atividade que tu faz. Ou seja, pega o teu currículo e faz um resumo rápido de tudo que tem no teu currículo. Essa é a carta de apresentação. E a carta de apresentação hoje, ela é muito importante, por quê? Porque ela é um passo na frente dos outros candidatos. Por quê? Primeiro, como a carta de apresentação, ela resume o teu currículo, fica mais fácil para uma pessoa analisar o teu currículo pela carta de apresentação do que pelo próprio currículo. Em muitos casos, tem muita empresa que às vezes nem olha o currículo. Ela só olha a carta de apresentação, como é um resumo do currículo, né? Pronto, já seleciona aquela pessoa. E é até mais fácil, ágil, rápido, analisar um currículo de uma pessoa pela carta de apresentação. Justamente porque num currículo eu vou gastar quantos minutos? Uns 10 minutos para analisar um currículo. Uma carta, como está resumidamente tudo, eu vou gastar em 2 minutos. Então, tu vai aprender hoje que a carta de apresentação, não só tu tem que saber porque tu é um secretário que deve saber elaborar uma carta, mas sim também a atribuição que ela traz hoje no mercado de trabalho. E detalhe, é assim, ela te dá um pouco de profissionalismo na hora de tu entregar teu currículo. Justamente porque são poucas pessoas que sabem elaborar uma carta de apresentação. Ou seja, tu manda a carta de apresentação junto com o currículo, a pessoa vai olhar o teu currículo, vai ver que tem uma carta de apresentação e já vai logo pensar, poxa, esse cara aqui realmente, se ele quer vem aqui para a área administrativa, já dá para saber que ele sabe fazer alguma coisa, né? Porque carta de apresentação não é em qualquer lugar que tu vai e faz. Tu tem que saber, tu tem que ter curso e também tem que fazer uma boa carta de apresentação, tu tem que ser um bom profissional. Então ela também te dá uma vantagem no mercado de trabalho. Bom, bora aprender a fazer ela agora na prática. Deu para entender o que é uma carta de apresentação? Sim. Uma coisa importante que tem que entender é que a carta de apresentação a gente faz ela em resposta a algo. Por exemplo, tem um anúncio lá na OLX de uma vaga de emprego. A carta de apresentação eu vou fazer baseado naquele anúncio. Eu vou responder aquele anúncio. Tu vai entender isso durante a gente fazer aqui a carta. Por quê? Tu só pode fazer a carta de apresentação em resposta a algo. Ou seja, se é uma vaga que não existe, nunca foi publicada, a carta de apresentação não serve para isso. Ela serve para anúncio que tu viu no jornal, para anúncio que tu viu na OLX, para anúncio que tu viu na TV e assim por diante. Bom, uma coisa interessante que é bom a gente entender é que quem faz secretariado é muito importante ter pelo menos um conhecimento básico de informática. Tu tem curso de informática, Wally? Mas eu não tenho certificado. Por que eu te digo isso? Porque todo secretário vai trabalhar na frente de um computador. Ou seja, tem que entender da informática. E tu vai perceber que a maioria, na verdade, quase todos os documentos que tu vai produzir é feito no computador. Então, hoje, na minhas turmas da tarde e da manhã, eu tenho um pouco de dificuldade para explicar, justamente porque a gente estava entendendo muito bem quando eu for explicar a configuração, a MAG, isso, aquilo. Então, por isso eu te perguntei se tu tem um conhecimento, pelo menos básico, de computador para tu entender.
A maioria dos documentos que tu vai fazer é no Word, ou seja, no editor de texto. E a configuração da carta de apresentação é essa que tu está vendo aqui. Margem, 2,5 centímetros. Fonte, Arial ou Time New Home. O tamanho é 12. O texto tem que ser todo justificado. O espaçamento entre linha tem que ser 1. E tu tem que clicar sobre a opção remover espaço. Depois. Então essa é a configuração que tu vai utilizar em todo o texto. Deu para entender? Uhum. Bora agora para a carta em si. Primeira coisa que tu tem que fazer. Lá em cima, tu vai colocar, né, carta de apresentação. Deixa uma linha em branco, aí tu vai colocar o nome da cidade e o dia. No caso aqui, Belém, como tu pode ver bem aqui, ó, Belém, 6 de junho de 2020. Isso daqui é um exemplo. Se fosse hoje, Belém, 6 de julho de 2020. Se tu mora em Ananindeua, 6 de junho de 2020. Tu mora lá em São Luís, 6 de junho de 2020. Entendeu? Então, logo, a primeira linha que tu vai fazer depois do título carta de apresentação é colocar a cidade e o dia. Esse dia é o dia que tu fez a carta, não é o dia que tu vai entregar. Mas eu sempre oriento tu fazer a carta no mesmo dia que tu for entregar. Entendeu? Ok. Dá 2 enter. Tu sabe o que é enter lá no Word, né? Sim. Aí escreve A, que tu tá dando essa carta para alguém, né? Aí logo embaixo o nome da empresa, no caso eu te dizer bem aqui KB Formação Profissional, e embaixo o departamento, no caso aqui, Departamento de Recursos Humanos. Depois tu dá 2 enter e faz a tua saudação inicial, que é prezados senhores, já que tu não sabe quem são as pessoas, né, que vão realmente avaliar o teu currículo e a carta. Dá 2 enter e aí sim tu começa, né, a escrever o teu texto. Como tu pode ver aqui, esse texto tem que ser muito resumido, muito. O primeiro texto, tu vai simplesmente, né, se identificar onde foi que tu viu, o que tu quer, né, e o que tu está enviando. No caso aqui, em resposta ao anúncio publicado no jornal Diário do Pará, de ontem, esse ontem tu podia substituir do dia tal, e aqui jornal Diário do Pará, se tu viu na TV, seria publicado na TV Liberal, na TV Record, não sei. No qual, Vossas Senhorias, esse AS aqui, ele é bem aqui em cima, tá bom? Ele é pequeno, bem aqui em cima, que é a sigla Vossas Senhorias. No qual Vossas Senhorias procuram moça, no caso aqui essa carta é uma mulher que está entregando, moça para preencher vaga de secretária existente em seu quadro de pessoal. Envio anexo meu currículo. Então esse primeiro texto é só uma explicação rápida onde foi que tu viu, qual é a vaga, né? E que tu está enviando teu currículo, junto com a carta. Deu para entender? Isso daqui, quando tu for passar pro Word, não chega a dar 2 linhas. A carta ela é muito resumida mesmo. Dá um Enter, e aí essa segunda aqui, aí tu já vai falar de ti. Bem aqui é só um exemplo. Pode aumentar ou diminuir? Pode. Acredito que esteja apta a desempenhar a função, pois gosto de trabalhar em contato com o público, possuo conhecimentos básicos sobre computadores e processadores de texto e tenho boa fluência em inglês e espanhol. O que tu percebeu aqui? Aquela foi a parte que ela vendeu o peixe dela. E praticamente ela resumiu tudo que ela faz. Bem aqui, ela tem experiência? Não, mas se ela tivesse, ela podia colocar também. Possui conhecimentos básicos, tem experiência também nesse ramo administrativo. Ou seja, praticamente vai fazer um texto rápido das tuas experiências, das tuas qualificações, né, e das tuas qualidades, como ela diz bem aqui. Aqui podia também possuir conhecimentos básicos em informática, básica e avançada, né? Ou seja, aquilo que tu tem, tu vai colocar aqui no segundo texto. Dá um Enter, aí coloca, aguardo o contato para uma entrevista, depois dá 3 Enter, atenciosamente, dá mais um Enter e finaliza
com a tua assinatura. Tá bem aqui embaixo, se dá para tu ver, né? Coloca uma linha bem aqui, digitaliza o teu nome embaixo, né? No caso aqui, Rosa Maria Pinheiro. Coloca uma linha. Quando tu imprimir a carta, aí tu assina a mão mesmo, com a caneta, lá em cima dessa linha aqui que fica aqui em cima, da Rosa Maria Pinheiro. Caso é assinatura. Deu para entender? Ok. Então essa é a carta de apresentação. É um dos recursos que poucas pessoas usam porque elas não têm conhecimento que existe isso. Tem alguma dúvida? Quer tirar agora? Não. Então vamos lá. Um outro documento importante que tu deve saber fazer é a carta de solicitação de estágio. Diferente da carta de apresentação, a carta de solicitação de estágio não é para vagas que existem. A carta de apresentação é para uma vaga que tu viu em algum anúncio, né? Já a carta de solicitação de estágio não precisa existir a vaga. Para que ela serve? É uma carta para quem está fazendo curso profissionalizante como você, curso técnico, faculdade e assim por diante. Ela simplesmente vai se direcionar para alguma empresa que você tem interesse em estagiar lá. Ou seja, é você que escolhe essa empresa que você quer estagiar. Por exemplo, tem uma empresa aí no canto aí da minha rua que trabalha com contabilidade. E eu tenho interesse nessa área. Estou fazendo um curso na área da contabilidade. Ou seja, essa empresa ela não tem nenhuma vaga, ela não abriu vagas. Mas você tem interesse em estagiar lá. Aí para isso vai ser essa carta. Aí você pega os dados lá de quem faz a seleção, da vaga e manda para lá. Entendeu? Ou seja, é uma carta que vai te ajudar a conseguir um estágio não remunerado. Lembra disso. Ah, Rodrigo, mas vou trabalhar de graça e tudo mais. Mano, é muito bom hoje em dia estágio assim, de meio período, porque tu ganha qualificação, tu ganha experiência, tu ganha funções e ainda ela tem a chance da empresa te contratar. Porque se ela gostar de ti, né? Ela vai te contratar. E detalhe, o pessoal não percebe hoje em dia, mas tem muitas empresas aí que elas estão no vai e volta de funcionários. Imagina, do nada aparecer um funcionário que vai trabalhar para ti de graça. E em troca de só quer mesmo o estágio. Então tem muitas empresas que podem abrir a porta aí para ti. Uma solicitação de estágio. E assim, o mais bacana de tu estagiar nas empresas é porque tu está estagiando realmente lá de graça. Mas quando a empresa vê que tu é um bom profissional, vê que tu se desenvolveu nela, raramente ela vai deixar tu ir embora. Provavelmente ela vai te contratar para tu ficar lá. Então, hoje em dia a gente tem muitos profissionais que começaram como estagiários e depois foram contratados. E essa carta de solicitação de estágio, ela é para isso. Existe o estágio, né, em faculdade. Essa carta não. Essa carta aí é para qualquer nível. Se você está em faculdade, se você está fazendo um curso profissionalizante, técnico, em qualquer coisa. Em qualquer nível acadêmico. Bom, como tu pode ver aqui, a configuração dela é a mesma da carta de apresentação. É a mesma estrutura em relação à configuração. Bora ver agora o passo a passo dela. Deixa eu só amassar bem aqui. Tá. Bom, escreve lá em cima a carta de solicitação de estágio, deixa uma linha em branca e começa bem no canto esquerdo da primeira linha. Cidade e o dia. Aí tu deixa 3, enter. Faz o A, né, o acraseado. Coloca o nome da empresa embaixo. E bem aqui, diferente da carta de apresentação, tu envia para várias pessoas, né? Já a carta de solicitação de estágio é para uma pessoa específica, que pode ser o gerente, pode ser o coordenador, pode ser o responsável pelo RH, e tu tem que saber quem é essa pessoa, até porque se você está enviando para uma empresa é porque você gosta daquela empresa, você conhece ela.
Então você tem que ver qual é a pessoa que é responsável por receber os currículos para estágio. No caso esse daqui, coloca A/C, que é uma saudação, uma sigla para saudação inicial, SRI ponto, que é senhor, Joaquim Pereira Silva. E aqui o nome da pessoa. Deixa um enter e aí tu vai escrever assunto, solicitação de estágio. Deixa 2 enter, começa a tua saudação inicial, mas como aqui é só para uma pessoa, né? Prezado senhor. Se fosse uma mulher, prezada senhora. Ou excelentíssima senhora e assim por diante. Existem vários tipos de saudações. Deixa 2 enter e começa os teus textos. O primeiro, tu vai apresentar de onde tu é, ou seja, qual é a empresa que tu está estudando, né? E por que tu quer esse estágio. Como tu pode ver aqui, estudante do curso profissionalizante de secretariado na instituição Giland Show, devo efetuar um estágio profissional para complementar a minha formação escolar. Aqui está se apresentando. Tu é estudante de tal curso, aonde é essa instituição, né? E por que tu quer esse estágio. Deixa um enter e vamos para o segundo texto. Durante os meus estudos, interessei-me bastante pelo ramo administrativo, sendo muito atencioso, comunicativo e organizado nas questões administrativas. Aqui tu vai falar um pouquinho sobre você. O que você já estudou? E, né, alguma das suas qualidades. Deixa um enter e vamos para o terceiro texto. Sua empresa é reconhecida pela qualidade e organização, onde poderá ser objeto do meu relatório de estágio, caso o senhor me aceite. O terceiro texto, desculpa, é aquela hora que tu vai puxar o saco da empresa, né? Por que tá escolhendo essa empresa? Aqui bem fala. Aqui ele fala, sua empresa é reconhecida pela qualidade e organização, onde poderá ser objeto do meu relatório de estágio, caso o senhor me aceite. Aqui tem que falar alguma coisa da empresa, do porquê tu tá escolhendo ela. Dá um enter. E por fim, tu termina com uma pergunta. Seria possível o senhor acolher-me como estagiário por 3 meses, a contar do início do mês de agosto, no período do turno da tarde? Aqui tu finaliza com uma pergunta. Nessa pergunta, tem que estar que tu quer, né, ser estagiário, se pode sim ou não. Tu coloca o tempo que tu quer estagiar, quando é que tu pode iniciar e o turno que tu quer exercer. Aqui eu coloquei turno da tarde, poderia ser turno da manhã, poderia ser no horário de meio-dia às 4. Aí a empresa vai te dizer se pode ou não, ou ela, às vezes ela pode até negociar contigo um horário que não seja esse, mas que seja algum que dê tanto para ti como para a empresa. Dá um enter, aguardo sua resposta. Desde já lhe agradeço a atenção dispensada. Dá um enter, escreve atenciosamente, vírgula, dá 2 enter e coloca a tua assinatura. Como tu pode ver aqui. Tem alguma dúvida em relação à estrutura da carta de solicitação de estágio? Não. Ficou tudo claro? Sim. Então tá.